Olá, tudo bom? Meu nome é Ricardo e eu sou morador de rua. Vivo na rua há vários anos e eu estudo a Bíblia e hoje eu vou falar sobre a questão do bem e do mal. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois bem, nós sabemos que nós somos muito pecadores, porque a gente não consegue fazer o que está escrito na palavra de Deus dentro da Bíblia, porque nós somos muito fracos. Porque Deus, Ele criou um corpo físico, um corpo carnal, para que a nossa alma pudesse habitar dentro do nosso corpo, para que o nosso corpo físico carnal habitasse dentro deste mundo. Só que esse corpo, que é o templo de Deus, ele é um corpo muito fraco, muito frágil. Ele é suscetível a estas questões. E meu cachorrinho aqui, que nem é meu cachorrinho, ele tá fazendo muita bagunça e tá me atrapalhando os meus pensamentos. Voltando ao assunto. Então, por isso que no versículo está escrito: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim. Como assim? Essa parte, sacerdote, é muito difícil de entender. Esse trecho que foi citado, e com efeito, o querer estar em mim. E com efeito, o querer está em mim. Isso significa o quê? Na minha opinião, que o querer é Deus. Por quê? Porque está escrito assim: e com efeito, efeito é uma coisa que significa, simboliza uma estrutura que vai fazer efeito em outra estrutura. Então, esse efeito é Deus. Esse querer é Deus. Deus está dentro das pessoas. Mas, continuando, mas não consigo realizar o bem. Por que não consigo realizar o bem? Porque o mal está dentro de nós. Agora eu vou provar que esse querer é Deus. Nas passagens que eu vou ler, e no final eu vou concluir esse pensamento, provando que o querer é Deus, que está dentro da gente. Em outro livro, em outro capítulo, em outro versículo da Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu. Continuando, Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero. Pois bem, nós já sabemos que o querer, o quero, é Deus. Por isso que nós queremos fazer o bem
seguindo a palavra de Deus, mas nós não conseguimos. Vírgula. Mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Porque nós estamos desprotegidos espiritualmente. Por isso que a todo tempo, a todo momento, a cada segundo, nós sempre praticamos o mal, o delito, as coisas que Deus não gosta. E o diabo, ele é muito astuto. Ele encobre a maldade que a gente está fazendo e nós não percebemos. Então, no capítulo 19, repetindo. Porque não faço o bem que quero. Esse quero é Deus. Mas o mal que não quero, que é Deus, esse faço. Você quer fazer o bem, mas você acaba fazendo o mal. Versículo 20 de Romanos, capítulo 7, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, todas as pessoas não querem fazer o mal, mas como o pecado está dentro delas, elas acabam fazendo o mal. E para corrigir isso, a gente tem que estudar muito a Bíblia, ler as passagens, se dedicar, sair do mundo, para que o bem, que é isso que eu quero, que seria Deus e Jesus na nossa vida, dentro do nosso corpo, no nosso mundo terreno, possa iluminar os nossos caminhos aqui na terra. Então, repetindo, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, eu não quero fazer as coisas erradas. Eu não quero beber, fumar, usar drogas, maltratar os animais, maltratar as pessoas, maltratar crianças, idosos, a esposa, os amigos, os inimigos. Eu não quero fazer isso. Mas o mal que não quero, esse faço. Daí, ao contrário, a gente acaba fazendo tudo isso espontaneamente, porque nós estamos presos na carne e a carne é fraca. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Repetindo, versículo 21. Acho então esta lei em mim. Qual lei que é? A lei do Antigo Testamento? A lei do Novo Testamento? Nós estamos na lei do Novo Testamento, mas as pessoas seguem e agem a lei do Antigo Testamento, porque elas vivem como os antepassados viviam, pela concupiscência da carne, pelo desejo ilícito da carne, porque a carne é fraca. A lei de Moisés, que é essa lei antiga, que está escrito aqui no versículo 21 de Romanos 7, diz assim: acho então esta lei em mim. Qual lei? Não é a lei de Jesus Cristo, é a lei de Moisés, que todos nós agora, nessa era, nesse período, nesse tempo, estamos seguindo por causa das religiões que leva os cristãos, que leva as pessoas fora da igreja a seguirem um modo de vida, um pensamento antiquado, um pensamento obsoleto, um pensamento que foi destruído, que não existe mais. Na Bíblia está escrito que tudo que é velho tem que ser exterminado. E o Antigo Testamento ele já foi concluído, já foi terminado.
ele já morreu, o Antigo Testamento. As leis de Moisés, elas já foram abolidas por nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Romanos, nos primeiros capítulos. Ora, repetindo, versículo 21. Acho então esta lei em mim, a lei carnal de Moisés, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então a gente precisa se purificar, a gente tem que tirar esse mal que são os espíritos imundos, malignos, que Deus criou para poder atentar todas as pessoas, para as pessoas serem provadas. Então, para tirar esses espíritos, é só a palavra de Deus que consegue fazer isso, limpar, fazer uma limpeza dentro do corpo, do cérebro, da alma, dos pensamentos, do espírito com E maiúsculo, com E minúsculo, que habita dentro da pessoa. Então tem que haver uma correção de condutas, de ideias, de pensamento, de vivências, de como você vive aqui na Terra, o que você está fazendo. Você tem que fazer uma autoanálise de como é sua vida. A minha vida hoje é tranquila, porque eu vivo pela fé, eu estudo a Bíblia todo dia, não preciso me preocupar em fazer os serviços, o modelo que a estrutura do sistema mundano maligno impôs para a gente. Isso também conta também, porque nós estamos sendo influenciados por um sistema que doutrina, que escraviza, que acorrenta todas as pessoas a viverem de um jeito diferente do que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então você tem que procurar a salvação, a solução desses problemas e não se encaixar dentro do modelo que esse sistema maldito, imundo, inventou, porque é uma escravidão mental e física. Versículo 22. Porque, segundo o homem interior, é o homem interno, tenho prazer na lei de Deus. Qual que é a lei de Deus agora que está em vigor? Interrogação. Perguntando. É a lei de Jesus Cristo, que é diferente da lei antiga de Moisés, a lei mosaica, que ela já está extinta, superada, ela foi abolida. Os mandamentos foram destruídos, mas a lei, ela continua valendo no sentido que a gente não precisa executar, mas a gente precisa guardar para não fazer coisa errada. Mas isso é uma outra história. Nós estamos analisando a questão do bem e do mal e do querer, que eu vou provar aqui, talvez até o final deste vídeo, que o querer, talvez se eu conseguir chegar até o fim, né? Que o querer, nesse contexto, significa Deus, o querer. Continuando, capítulo... Meus cachorrinhos deram um probleminha aqui agora para mim. Deixa eu me restabelecer, que eles ficam tudo junto e depois eles fazem muita arte, né? Romanos, capítulo 7, versículo 22. Repetindo, porque, segundo o homem interior, agora nós vamos analisar o homem interior, não exterior. Tenho prazer na lei de Deus. Inclusive tem uma passagem muito boa em Coríntios falando dessa relação, dessa significância entre o homem interior e exterior. Só que agora de cabeça eu não lembro, porque eu não anotei antes de começar o vídeo. Mas um dia nós vamos chegar nesse versículo, nesse estudo, e se eu lembrar desse capítulo,
de Romanos 7, eu tento enquadrar junto com o próximo vídeo falando desse assunto, do homem interior e versus exterior. Inclusive no meu caderno eu já fiz assim antigamente, enquanto eu estava morando aqui no templo da barraca, que a respeito desse assunto, o homem interior versus o homem exterior. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, continuando, versículo 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, que é a lei de Jesus Cristo. Essa está valendo, que é diferente da lei carnal de Moisés do Primeiro Testamento, que era uma lei carnal. Agora nós estamos numa lei espiritual, que é a lei de Jesus Cristo, que ele veio aqui na terra para ensinar a gente, para mostrar. Ele é filho de Deus, representante do Deus Altíssimo, do Deus eterno. O verdadeiro Deus, não o falso Deus que está todo mundo seguindo. Nas religiões, no mundo. Até mesmo a religião cristã está totalmente contaminada. Isso nós vamos fazer vários vídeos explicando sobre a conspiração que Paulo ele revelou, anunciou, que está dentro das passagens bíblicas, que nenhuma igreja, nenhuma religião fala sobre isso. Versículo 23, isso é só para quem acredita, para quem segue o canal Evangelho, Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Versículo 23 agora. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é batalha contra a lei do meu entendimento, do meu raciocínio, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vamos analisar esse versículo, que ele é grande. Vamos começar aqui do começo. Mas vejo nos meus membros outra lei. Para entender essa parte de membros, é importante ler principalmente 1 Coríntios e 2 Coríntios, que fala muito a respeito disso. Esses membros que o apóstolo Paulo está citando é o nosso corpo, é os braços, é as mãos, é o olho, é a boca, é a língua, é o nariz, é o ouvido, é o corpo inteiro, as pernas, o pé. Em Coríntios fala muito sobre isso, que ele está falando de uma forma figurada, mas ao mesmo tempo é uma forma concreta, literal. Por quê? Porque é muito importante, porque o nosso corpo que é o templo de Deus, é isso que ele está querendo passar. Não é aquele templo de pedra que você vai lá, se reúne com os outros concidadãos, os outros irmãos, e depois acaba o culto, as missas, e vai todo mundo embora e vai todo mundo seguir a sua vida. Não é esse o templo. O templo é esse que eu estou citando aqui. Então, os membros significa tanto a parte corporal como a parte das pessoas que estão dentro da igreja. Então, ele diz assim, eu não vou entrar em Coríntios, porque são vários versículos que eu tenho que provar isso que eu estou dizendo. Então, vai ficar muito grande esse vídeo, já está em quase 19 minutos. Daí ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei. Outra lei. É a lei do Antigo Testamento, ele está falando aqui. Porque quando ele fala de lei assim simplificado, a gente tem que imaginar e raciocinar qual lei ele está falando, porque ele não está descrevendo completamente o pensamento. Ele está jogando as metáforas. É uma lei, porque a Bíblia ela é muito... como é que se fala? Ela é muito assim emblemática, né? É outro nome, mas eu vou continuar aqui para mim não se perder, né? É outro nome que eu teria que falar, né? Mas é enigmática, né? Mas vamos continuar aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é a lei de Moisés,
que batalha contra a lei do meu entendimento. Aqui ele já está citando duas leis diferentes. A primeira vez que eu falei lei é a lei de Moisés, agora a segunda lei aqui é a lei de Jesus, porque ele fala assim, que batalha contra a lei do meu pensamento. A gente tem que ter o pensamento voltado para a lei de Jesus Cristo, que é do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. Então a gente não pode misturar as duas coisas, que daí fica fora de sintonia. Então ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Você vê, são duas leis que ele está falando aqui no versículo. Olha que interessante, ele está provando. Eu não tinha percebido isso, agora que eu estou lendo, que eu tô vendo. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, ele está querendo dizer que a lei de Moisés está prendendo todo mundo debaixo do pecado. Porque a lei de Moisés ela é fraca, ela é inútil. Está escrito lá em Hebreus, depois do capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7 ou 8, uma coisa assim, que diz isso. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. É capítulo 7, porque ali, não, se bem que lá no capítulo 7 de Hebreus está falando dos mandamentos, e aqui está falando da lei. Pois bem, aqui então não seria Hebreus 7, mas próximo da ideia que nós estamos tendo aqui. Seria mais Romanos 2 e 3. Eu me equivoquei aqui. Porque assim, lei e mandamento é a mesma coisa. Só que é assim. O mandamento, ele foi criado desde o tempo de Adão e Eva. Mas a lei ainda não existia. Daí quando Adão e Eva pecou, eles quebraram a lei. Até eu encaixar uma parte falando sobre isso, mas deixa eu ver se está aqui no meu outro caderno aqui. Esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu posso encaixar isso agora também, que eu deixei aqui marcado, falando de Adão e Eva. Eu vou deixar para o final essa parte, falando de Adão e Eva, para comprovar que eles, deixa eu ver aqui, eles comeram o fruto, né, proibido. Daí, eles pecaram lá, mas ainda não existia a lei. A primeira lei, a lei dos levitas, a lei de Arão, a lei de Moisés. Não existia. Eles pecaram, eles quebraram o mandamento. Eles não quebraram a lei. Mas depois o povo judeu, o povo israelita, quando eles tinham a posse da lei, eles quebraram. Então lei e mandamento é diferente, mas o contexto é o mesmo, porque os mandamentos está dentro da lei, que nem os códigos penais que existe aqui no nosso mundo aqui, no mundo material, no mundo exterior. É a mesma coisa. Por exemplo, quando você comete um crime aqui, você vai ser julgado pelo Código Penal. Então é a lei. É a lei. Os mandamentos seriam as cláusulas do código. E a lei seria o contexto integral. Então, continuando aqui, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei. Os meus membros, que é o meu corpo, no meu corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento, que é a lei de Jesus Cristo. Eu entendo que a lei de Jesus Cristo é a correta. O cristão entende. Por isso que ele não é do mundo. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui ele volta para a lei de Moisés e fala que o pecado está nos membros, no corpo da pessoa. Versículo 24. Miserável homem que eu sou! Exclamação. Miserável homem que eu sou, eu não consigo sair desse problema.
somente modificando a nossa vida, se batizando, se convertendo e se arrependendo dos pecados, estudando a Bíblia e acreditando. Quem me livrará do corpo desta morte? Interrogação. Olha que legal. No mesmo versículo ele está colocando um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Exclamação porque ele está assustado. Ele está assim, perplexo. Interrogação é uma pergunta que ele está fazendo. Olha só. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo que o corpo carnal já está morto. Para você conseguir conquistar um corpo espiritual, você tem que ressuscitar primeiro o seu corpo carnal. Isso é de suma importância antes da primeira morte. Porque a primeira morte mata o corpo. A segunda morte mata o corpo e a alma. Isso é um outro assunto que nós vamos falar em outro vídeo. Olha só, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É o nosso corpo carnal. Ele está falando. Porque já está morto já. Você tem que vivificar esse corpo carnal o mais rápido possível. Lendo a Bíblia, estudando, acompanhando o canal, me ajudando. Eu vou começar a vender sapatos, vou entregar pessoalmente para todo o território brasileiro, quase todos. Eu moro aqui em Franca, que é a cidade do calçado. Eu vou trabalhar com cotação, eu vou trabalhar com WhatsApp, eu vou fazer o catálogo no WhatsApp. E vocês vão me ajudar para me continuar a fazer esse trabalho aqui de orientação e explicação espiritual. Quem me livrará do corpo desta morte? E eu vou ensinar também com alimentos que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito, a pessoa fazer a sua própria plantação e plantar os alimentos para poder ajudar o espírito descer dentro do corpo das pessoas. Isso é um outro assunto que são dois assuntos principais que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados trata, que é a Bíblia, a religião, o Evangelho do Novo Testamento, a palavra de Deus e de Jesus e os alimentos que curam todos esses males. Sem as duas coisas, não tem como a pessoa receber o Espírito Santo e ser curada, curar esse corpo que está morto, mortificado pelas coisas desse mundo, porque a mente da pessoa está sem entendimento, como está escrito aqui na palavra. Eu acabei de revelar aqui este termo aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Agora eu não estou achando, que eu estou passando muito rápido. Mas está por aqui, eu acabei de falar aqui, entendimento, no versículo 23, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então as pessoas, elas estão desentendidas, porque é o diabo que está fazendo isso, que é a obra dele, que ele faz a obra. A gente não precisa mais fazer obra, mas o diabo, o inimigo, e Deus concedeu ele para continuar fazendo obras malignas, para ficar atentando e possuindo o corpo das pessoas, o espírito. É uma guerra, é um jogo, é uma luta que está acontecendo, tanto aqui na terra como nos outros reinos espirituais. Então, no versículo 25, senão vai ficar muito grande esse vídeo, daí depois eu tenho que, não sei como mandar para o YouTube, porque demora muito. E eu não posso ficar gastando dados aqui, porque eu já fiz besteira e
e eu estou gastando muito dinheiro com isso. Se as pessoas estivessem me ajudando, se eu estivesse vendendo meus produtos de calçados, os souvenirs, com o nome do canal que eu vou fazer, daí, com esse dinheiro, eu ia me mantendo e daí não tinha problema. Daí eu podia fazer vídeo de 300 horas e ficar mandando pelo celular mesmo. Mas aí quando eu for para uma casa, porque eu estou fazendo tudo isso com o meu dinheiro. Mas aí vai chegar uma hora que se eu ficar usando muito o meu dinheiro, vai acabar. Então eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu não estou pedindo doação. Eu estou fazendo um trabalho tanto missionário como um trabalho para mim, pessoal, como todo mundo faz. Isso é permitido, está dentro da Bíblia. Principalmente eu que me tornei sacerdote. Eu posso tomar dízimos, mas eu não vou usar isso para sair ajuntando dinheiro, para comprar carro, para comprar casas, para viver uma vida de rei aqui na terra. Eu estou fazendo isso para ajudar as pessoas a saírem do mundo e para mim poder continuar vivendo assim direito, né? Para mim não ficar fazendo coisa errada, igual muita gente faz por aí, né? Então, versículo 25, terminando aqui o versículo do capítulo e do pensamento para a gente entrar nas questões finais. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá vendo? O apóstolo Paulo acabou de comprovar mais uma vez que são duas leis. A lei do pecado e da carne e a lei de Jesus do Espírito Santo. São duas coisas diferentes que você tem que escolher. Repetindo, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele falou assim? Nosso Senhor. Porque foi Jesus Cristo que revelou para ele, mostrou. Então ele está dando graças a Deus. Ele está louvando a Deus. Ele está agradecendo. Porque ele entendeu a mensagem que Jesus passou lá de cima, lá do alto para ele. Ele fez uma conexão espiritual. Ponto. Assim que eu mesmo, com o entendimento, ó, ele retorna outra vez com a palavra entendimento. Porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Sirvo a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? É a lei de Jesus Cristo, não é a lei de Moisés. Então ele está anulando. Ele está anulando a lei de Moisés, que está todo mundo seguindo a lei de Moisés. Depois eu vou explicar isso também, porque não dá tempo. Que nem eu falei, se vocês me ajudar, daí eu posso ficar mais tempo, porque eu fico o dia inteiro estudando, lendo a Bíblia, já estou começando a ler outros livros, para fazer as comparações, para poder entender mais o Evangelho. Sirva a lei de Deus, vírgula, mas com a carne, a lei do pecado, porque ele mesmo, estando com o Espírito Santo, veja só, ele está falando, mas com a carne, a lei do pecado, porque ele está debaixo da lei de Moisés ainda, sendo que Paulo nasceu depois de Jesus Cristo, então ele teria que estar na nova aliança. Ele estava vivendo a antiga aliança, sendo que já estava na nova aliança, por causa dos judeus, os israelitas, os escribas, os fariseus. Essas pessoas perseguiam os cristãos nessa época, ainda persegue até hoje, mas depois nós entramos nesses assuntos que eles são mais complexos, né? Então, assim, agora eu vou provar aqui deixa eu ver aqui, em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que fala sobre o querer e mostrar que o querer é Deus. A gente quer fazer o bem, mas só que o diabo não deixa. Então a gente quer fazer as obras do mal. Eu vou mostrar isso, ó. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ó. Eu vou até botar aqui, vou ver se eu consigo botar rapidamente.
Daí eu vou ter que usar até meus dados aqui para botar esse vídeo no ar. Daí depois eu vou ficar sem dados, porque é um mês o ciclo. Daí eu tenho que usar isso durante um mês. Se acaba, daí eu fico sem fazer mais nada. Não posso mais fazer vídeo. Eu tô tentando ir para uma casa e botar uma internet fixa. Daí dá para mim ficar mais tempo. Mas isso daí leva tempo, não sei o que vai acontecer. Cheguei em Filipenses, ó. Filipenses, capítulo 2, ó, versículo 13, ó. Vou provar aqui que o querer é Deus. Então nós temos que seguir o querer de Deus, não o nosso querer, ó. Eu vou ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Filipenses 2:13, aqui, ó. Deixa eu ver. É o 13, é. Aqui, ó. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é, ó, vê que já começa falando de Deus, ó, o versículo, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto em vós, em todos nós, que somos espirituais, com espírito com E maiúsculo. Repetindo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, que é outra expressão também muito importante nesse caso aqui que eu vou explicar. Segundo a sua boa vontade. Olha só que versículo demais, que extraordinário. Aqui Paulo está provando que a gente não tem nem que querer, a gente não tem que querer e desejar nada pra gente. É Deus que faz isso, o querer. A gente não pode querer as coisas do mundo. É esse que é o pecado que nós acabamos de ler agora de Romanos, que nós lemos essas passagens todas. Olha só a revelação, porque Deus é o que opera. Ele age em vós, dentro da gente, na nossa vida, em tudo. Tanto o querer é o querer dele, ele o que esse querer é Deus. Como não o querer do diabo, é o querer de Deus. Querer como o efetuar. Efetuar é fazer. Fazer. A gente pode fazer, mas a gente não pode mais cumprir e nem praticar. Isso daí é uma outra questão também, que deve entrar outros livros da Bíblia. Porque, por exemplo, acho que eu vou citar João e Mateus. Em João, ele fala muito em praticar. E Mateus fala muito em cumprir. Nós que somos agora os cristãos, eles não precisam fazer práticas e cumprimentos, porque já está tudo pronto, a obra já está feita, mas nós temos que se enquadrar no querer e no efetuar. Querer nós podemos fazer, porque querer é Deus, efetuar também, mas só que aqui ele está sendo bem claro no versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. Como eu acabei de ler em Romanos, provando que o querer é Deus. Porque está escrito aqui logo no começo do vídeo, ó. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por causa disso, porque nós estamos no pecado. E com efeito, o querer está em mim. Ó, preste atenção. E com efeito, é o efeito. Esse efeito é Deus, ó. O querer está em mim. Porque esse querer é Deus, está dentro da gente. Mas não consigo realizar o bem. A gente tem Deus, mas a gente não consegue fazer o bem. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tanto em Romanos 7:18 e Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar. Fazer segundo a sua boa vontade, a boa
A palavra boa é muito bom, porque é só Deus que é bom. Só Deus que faz a obra boa. A palavra boa é muito bom, então segundo a sua boa vontade. É a vontade de Deus, nós temos que realizar a vontade de Deus. Provando que o querer, o efetuar, o fazer é Deus. Agora cumprir e praticar é complexo. Daí tem que fazer outro vídeo falando disso, mas você não precisa mais cumprir e praticar. Você tem que guardar. Mas aí é complicado falar sobre isso agora. Bom, e daí, concluindo, a questão do fazer, que está no versículo abaixo desse que eu citei, que eu anunciei agora, de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Agora vamos passar para o versículo 14, ó. Fazei, ó, de fazer, ó. Fazei de fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. O que significa isso? Murmurar é ficar reclamando. Ah, minha vida é inferno. Ai, eu tenho depressão. Ai, não sei o quê. É, ficar fazendo fofoca. É isso aí. E muito mais coisas. Eu fico falando mal dos outros. Isso daí é murmuração. Por quê? Porque quando Deus estava tirando o povo de Israel lá do Egito, o povo, em vez de colaborar, cooperar, estava murmurando. Eles estavam vendo que eles estavam sofrendo lá no Egito e estavam lá falando mal de Deus, de Moisés, de Arão. E Deus ouvindo tudo isso. E ele não gostava. Daí ele ficava punindo todo mundo. É o que acontece hoje em dia. Por isso que você não pode ficar murmurando. Você tem que aceitar aquilo que Deus te deu. Porque se você for aprovado, você vai ficar, quando você morrer, depois desse tempo que você está vivendo aqui, você vai ficar numa boa. Você vai viver num mundo totalmente diferente desse. Você vai ser melhor do que o rico mais rico do mundo aqui na Terra. Não tem nem explicação. É isso que Paulo está falando nos discursos dele. Então, o que está escrito? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não é você ficar brigando, ficar lutando contra o mundo, contra as pessoas. Em Coríntios fala de um versículo desse, em 1 Coríntios, que a gente não pode lutar contra tudo. A gente tem que correr para buscar a salvação, é a palavra, a instrução. Você que está chegando até esse ponto aqui, 43 minutos, e está assistindo o vídeo, você está buscando. Você está deixando as outras coisas de lado e está procurando as coisas de Deus sagradas. Então você está fazendo a coisa certa. Mas você tem que escolher o caminho do bem, não o caminho do mal. Então você tem que procurar isso. E não pode ficar brigando com os outros. Daí, para finalizar, eu falei da questão de Adão e Eva. Daí, eu coloquei assim, como o vídeo vai se chamar, o título é o bem ou o mal, eu pus assim: quem faz o bem e o mal não viverá eternamente. Não tem como você fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Não é isso que Deus e Jesus mandou a gente fazer. Aonde que está escrito isso? Em Gênesis 2,17. Gênesis capítulo 2,17. Eu vou ler aqui. Já faz tempo que eu escrevi isso aqui. Já faz tempo. Daí eu estou usando agora. Porque eu ficava aqui meditando, ficava aqui lendo a Bíblia, ficava escrevendo. Jesus abaixava em mim o Espírito e me revelava as coisas. Vou falar agora, ó. Gênesis 2,17, para concluir esse vídeo e o pensamento do discurso, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, preste atenção, dela não comerás. Você não pode ficar comendo a árvore do bem o fruto da árvore do bem e do mal, que nem Adão e Eva fez. Tá todo mundo fazendo isso? Porque no dia em que dela comeres,
certamente tchá, 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 morrerás. Então você é um morto-vivo, meu irmão. Você é um morto-vivo. Você está morto. Você tem que ressuscitar. Você tem que sair desse mundo, dessa vida que você vive. Ah, mas eu faço bem, mas você também faz o mal. Então você está comendo o fruto do bem e o fruto do mal ao mesmo tempo. Temos que parar de comer do fruto desta árvore. Qual que é o fruto dessa árvore do bem e do mal? É dinheiro, é carro, é casa, é celular, é conta em banco, é isso, é aquilo. Senão a gente vai continuar morto. A revelação é essa, a palavra é essa. Veja bem aqui, ó. Quem faz o bem e o mal não viverá eternamente. Está escrito em Gênesis 2,17, lá do começo, lá da criação, lá. Há 7.000 anos atrás, acredito que o mundo tem 7.000 anos. Agora que nós vamos entrar no 7º milênio, mas isso daí é outra história também, né? Não posso ficar contando tudo, porque já está em 46 minutos aqui o vídeo. Mas, ó, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não existia árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden? É a mesma coisa que Adão e Eva fez, está todo mundo fazendo. Ó. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está todo mundo comendo desse fruto. Então essa revelação que Jesus me passou. Até mais, fico com Deus, abraço e se inscreva no canal, me ajuda. Porque eu vou mostrar aqui, ó. Ó, sou morador de rua, ó. Agora eu vou melhorar de situação, porque Jesus, ele tá abrindo as portas, o caminho para mim. Porque eu tô agindo corretamente. Ó a bagunça que meus cachorros fazem, ó, que eu vou ter que limpar, ó. Ó. Ó, eles ficam tudo atrás do outro, ó. 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 Onde eu moro, ó? Eu moro aqui, ó. Ó. Sai, Babi. Sai. Não, não é pra vocês, não. Aqui, ó. 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 Para. Tá vendo? É assim que eu vivo. Mas vamos continuar aqui. Deus abençoe. Fica com Deus. Abraço.